Olá! Hoje vamos iniciar nosso quinto e último vídeo falando sobre a série A Natureza de Deus e seus Atributos. E hoje eu quero falar algo com vocês que queima muito no meu coração, que é sobre o atributo e a natureza que Deus tem, que mais nos aproxima dele, que é a sua paternidade. Deus, ele é pai. E essa natureza de Deus, de ser pai, da paternidade dele, é onde nós entramos no desenho dele, onde nós entramos na nossa identidade, né? Aquilo que nós fomos criados por ele para sermos adoradores, para sermos filhos dele, imagem e semelhança dele. Talvez nós entendemos que Deus, ele é um Senhor e nós somos apenas servos. Sim, ele é Senhor, ele está acima. O que é o Senhor? Ele está acima, ele está numa posição acima que a nossa. Por isso que ele é o nosso Senhor. Mas, acima de ser Senhor, ele é Pai. Ele exerce de paternidade todos os dias sobre nós. Em Efésios 4:6 diz o seguinte, Efésios 4:6: Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aí você olha assim, tá, aqui tá falando que ele é pai, amém? Ele é pai. E ele é pai de todos. Sim, Deus não faz acepção de pessoas. Mas quem são esses todos que se refere aqui em Efésios 4:6? Esse todos são todos aqueles que recebem ele como pai. Nem todas as pessoas o reconhecem. Nem todas as pessoas creem que ele é pai. Nem todas as pessoas se colocam no lugar de filho, amém? Dele. Então, aqui, nós temos o exemplo em João 1:12. João 1:12, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui remete a Jesus, né? Todos aqueles que recebem Jesus, que é um com o Pai, tem o direito de ser chamado filho, quer dizer, se submete à paternidade de Deus, né? Aqui remete aos que recebem Jesus Cristo, que é o próprio Deus, amém? Esses têm o direito de ser chamados filhos. Então, quando aqui fala há um só Deus e Pai de todos, esse todos aqui são todos que recebem a Ele como Pai. Amém? Amém? Em hebraico, a palavra Pai é Abba. Abba tem como significado força da casa, autoridade da casa. E quando nós somos, como nós somos filhos, se você for ver o original ali de filho, no hebraico também, é a alegria da casa. Então nós somos a alegria do Pai, que é a força da casa. Amém? Nós somos a alegria de Deus. Ele tem alegria de ver os seus filhos. E os filhos são os que o recebem. Amém? Nós somos a alegria dele. Deus, ele exerce a paternidade dele sobre todos aqueles que o recebem como Pai. Nós vemos aqui, em 1 João 3:1. 1 João 3:1.
Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. Por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Então, quem não conhece a Deus como Pai, não se sente filho. E quando nós falamos isso para as pessoas que não entendem que Deus o que é um pai? O que é ser pai? Muitos desconhecem, talvez porque os seus pais terrenos, humanos, foram falhos, não tiveram uma convivência, ou porque perderam. Então, a sua experiência de vida ao longo da sua vida, né, as marcas que você tem na sua alma, isso meio que dificulta um pouco você conseguir ver a paternidade de Deus. Amém? Talvez muitos tenham dificuldade de ver que Deus ele é Pai por conta disso. Até mesmo quem busca por Jesus, recebe Jesus e tem dificuldade de se colocar na posição de filho e de filha por conta das marcas que tem na alma. Por isso é importante nós termos uma alma sarada, uma alma curada, uma alma livre, para que nós possamos entrar no desenho de Deus, na vontade de Deus, né? na submissão de sermos filhos dele. Amém? Aqui em Salmos 68:5 também diz assim, Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa habitação. Então ele é pai daqueles que não têm os seus pais terrenos aqui. Ele cuida desses, ele cuida de cada um desses. Aí você fala assim para mim, mas é tão difícil. É realmente muito difícil. Só quem vive isso, viveu essa dor, passa por essa dor, sabe como é difícil. Mas o que eu quero falar para você é que o mesmo Deus que permitiu que você não tivesse os seus pais terrenos aqui na terra, é o mesmo Deus que cuida de você, é o mesmo Deus que te consola, é o mesmo Deus que te dá afago, é o mesmo Deus que te dá suprimento. Amém? Acontece que talvez a gente está travado e parado no nosso campo da nossa dor. Nós estamos ali tão envolvidos com a nossa dor que nós não conseguimos enxergar a paternidade de Deus com relação à falta que eu tenho aqui na terra. Amém? Aqui em Isaías 63:16 também diz assim, mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Mas tu és o nosso Pai. Deus, ele é o nosso Pai. Amém? O Pai, ele é o exemplo da casa. O Pai, ele é aquele que... O que acontece na casa, você corre lá e fala com o Pai, né? Se é algo muito assim, você vai se comprometer, você para, né, um pouquinho e pensa, será que eu conto? Será que eu não conto? Será que eu falo? Será que eu não falo? Mas pode nós escondermos alguma coisa do Pai? A gente pode esconder por um determinado tempo, né? Mas uma hora a verdade ela aparece. Não adianta ocultar também. Talvez você não esteja mentindo, mas você está ocultando e vai aparecer. E assim é com Deus Pai. Tem um momento que você acha que está enganando o Pai, né? Você acha que está enganando a Deus, mas não, Ele está vendo, ele tudo sabe, né? Então assim, Pai, ele é aquele que, nosso Pai, mesmo nós estando nós errados ou estando nós ocultando algo de Deus Pai, ele é aquele que nos dá segurança. Ele nos proporciona a segurança para que nós acheguemos a Ele.
para que nós colocamos diante dele a nossa situação, aquela circunstância, para que tudo se resolva. O pai, a gente está errado ali, né? A gente vai ver um exemplo assim, por exemplo, na escola. Eu lembro uma vez, eu criança, não foi nem do meu pai, mas foi da minha mãe. A minha mãe, ela é professora, e aí na escola ela ficava de cima, mas ela dava autonomia para nós, né, fazermos as nossas coisas. E aí eu lembro que eu escondi dela que eu tinha prova. Eu não contei para ela que eu tinha prova, porque eu gostava muito de ir na vizinha brincar. E eu sabia que se eu contasse para ela que tinha prova, ela não ia deixar eu ir na vizinha brincar. E aí eu escondi dela. Escondi por um dia. Foi o máximo que eu consegui esconder dela. Foi um dia. E aí ela me confrontou e ela me pegou e falou, sentou comigo, e eu lembro disso como se fosse hoje. E às vezes nós temos essa dificuldade de entender, né, que o pai e a mãe, ele quer o melhor para você, ele quer te ensinar, ele quer te ensinar você a ter responsabilidade, né, a ter compromisso, a entender o tempo. Então, muitas das vezes, Deus Pai também faz a mesma coisa conosco. Nós queremos tanto uma coisa para aquele tempo, né? Porque a gente quer usufruir de algo naquele tempo que não é o tempo de você usufruir ainda. Ele está te forjando, ele está te preparando, ele está te adestrando, ele está te ensinando como você vai se comportar. E ele, mesmo nós estando errado ali, ele está ali para nos instruir, para nos ensinar. Então, quando Deus ele nos confronta a algo que precisa ser resolvido, ele não nos confronta para nos diminuir, mas ele nos confronta para nos alinhar, para aquilo que ele tem lá na frente, né? Para aquilo que ele vê lá na frente, aquilo que ele está, né, assim, que ele consegue. Porque ele vê lá na frente. Nós somos limitados, então nós olhamos só a situação aqui do momento. Nós não conseguimos ver adiante. Então ele vem e ele começa a trabalhar conosco como um pai. Mas isso não significa que ele quer nos diminuir. Né? Nos diminuir, não. Ele quer que nós avancemos, que nós chegamos ao nosso destino, que a gente seja preparado para chegar onde ele tem para nós. Então, como um pai, ele não vai encobrir os nossos erros. Ele, como um pai, ele vai nos confrontar muitas vezes. Mas confrontar com humilhação? Não. Quem gosta de humilhar é o diabo. Deus, ele é aquele que te confronta em amor. Amém? Aquele que te confronta em amor. Ele vai com um jeitinho ali, né? Conversa. Porque Deus, ele é a sabedoria. A sabedoria só vem dele. A sabedoria pertence somente a ele. Então, ele, na sua infinita sabedoria, ele nos confronta ao erro. Ele nos confronta que o que nós temos falhado. E assim, quando é necessário, ele abate a casa, né, que somos nós, e depois ele constrói de novo, ele levanta, porque ele é pai. Amém? Porque ele é pai, porque ele nos ama, ele indica o caminho, ele confronta a gente no nosso erro, nos conduz ao arrependimento. Né? Ele está disponível todos os dias para nos perdoar, né? E o perdão ali, ele espera ansiosamente que você mude seu comportamento. Então, ele na paternidade, assim como um pai terreno que você vê, um pai dentro dos princípios e dos padrões bíblicos, né? Vou falar assim. Vamos pegar essa referência de pai, né? Porque hoje nós temos tantas coisas que a gente vê que vai trazendo a nós uma dificuldade de ver a paternidade de Deus por conta das experiências que nós estamos tendo de vida, né? Mas Deus, ele é espírito, ele não é um homem, então nós precisamos ver o que a Bíblia fala sobre ele, para que a gente entenda que pai é Deus. Amém?
é necessário. Mas um pai que tem princípios e valores, que carrega princípios bíblicos, talvez ele ainda não, nem tenha conhecido Jesus, mas ele carrega princípios. Então ele ensina seus filhos com princípios. E aí você vai ver que esse pai, ele sempre está disponível a instruir. Mesmo que o filho esteja errando, ele está disponível a perdoar, a instruir. Ele acredita no filho, ele acredita que o filho vai mudar o comportamento. Assim é Deus conosco. Amém? Assim é Deus conosco. Vamos orar, que Deus ele venha se revelar a você como um pai. Amém? Que você se submeta à paternidade de Deus, sinta esse amor e viva esse amor. Receba ele como um pai todos os dias. Amém? Porque esse é o maior presente que nós temos, sermos chamados de filhos. Através de Jesus Cristo somos chamados de filhos. Isso é um presente, é uma dádiva de Deus para nós. Amém? Pai Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, pelas nossas falhas. Senhor, nós viemos Te pedir, Senhor, para que o Senhor venha nos encher de Ti, Pai. Nós desejamos nos submeter à Tua paternidade, Pai. Nós Te agradecemos porque Jesus nos reconciliou contigo, Pai, e nos deu o direito de sermos chamados de Pai. O pecado que nos separava de Ti agora não separa mais. Somos chamados de filhos através de Jesus Cristo. Graças Te damos, Senhor, por isso, Pai, pelo Teu infinito amor, por nos colocarmos na posição original daquilo que o Senhor nos criou desde a fundação do mundo. Sim, nos criou para sermos imagem e semelhança de Ti, Pai, nos dando, sim, o direito de sermos filhos, chamados somos de filhos através de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, Pai, por ter nos reconciliado contigo. Nós Te agradecemos, Senhor, por ter, Pai, devolvido a nós o direito, Senhor, de sermos filhos. Nós Te agradecemos, Papai. Nós Te agradecemos por nos colocar na posição original, Senhor. Nós Te colocamos em primeiro em nossas vidas, Pai. Nós desejamos, Senhor, a Ti, Pai. Oh, Paizinho, Tu és Abba. Tu és Abba, Tu és Abba. Rabaiambai, Kinas, Kinamachuquebas. Nós queremos Te chamar todos os dias de Abba. Nós queremos Te chamar de Paizinho, porque todas as vezes que Te chamamos de Paizinho, nos colocamos na posição de filhinhos, Pai. Oh, Paizinho, vem nos ensinar, vem abrir os nossos olhos, toma os nossos corações para Ti. Pai, sara a nossa alma. Eu sei que muitos têm dificuldade de Te ver como Pai, porque foram marcados com circunstâncias, foram marcados com palavras negativas, foram marcados com palavras vindas dos seus pais fisiológicos, pais biológicos, aqueles, Senhor, que os geraram. Eles foram marcados, Senhor, muitas das vezes com palavras, com atitudes, Senhor. Oh, Pai, muitos até com maldade. Pai, nós queremos Te pedir agora, Senhor, para que o Senhor venha curar cada alma com Teu bálsamo, Senhor. Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que permitiu que a ferida fosse aberta é aquele que atará, que fechará. E eu sei que Tu podes, Papai. Por isso eu Te peço, Senhor, sara a alma dessa pessoa, sara a ferida que ficou marcada na vida dessa pessoa agora. Senhor, em nome de Jesus, que ela olhe e só veja cicatriz e que não doa mais. Senhor, nós queremos submeter a Tua paternidade. Nós queremos nos entregar em amor a Ti, Pai. Te damos honra, Te damos glória, Te damos graças. Bendito seja o Teu nome. Tu és o Pai dos órfãos, Pai, e marido de todas as viúvas. Nós clamamos a Ti, Jesus. Encha com Teu Espírito cada vida. Que ela sinta hoje, Senhor, o Teu afago, o Teu colo de Pai e o Teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te ama muito e Ele tem o melhor para a sua vida. Se encha dele, receba Ele hoje no seu coração, se fortaleça nele. Eu sei que Ele está cuidando de você. Curta, compartilhe, envie esse vídeo para outras pessoas, que a mensagem do Senhor, a mensagem de reino, ela chegue aonde ela tem que chegar. Amém? Seja um colaborador. Comente, curta e envie. Deus te abençoe e até a próxima série.